Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão nossa homenagem ao Carnaval, que está para começar nesse sábado agora. Em homenagem à data, nós damos a nossa interpretação para a crônica Corpo Estranho à Língua Portuguesa, de Afonso Romano de Santana. Uma crônica que foi publicada por ocasião do Carnaval no ano de 2015. Naquela época, a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis tinha acabado de se tornar campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, o que gerou uma forte polêmica. E essa crônica que nós estamos interpretando é exatamente sobre essa polêmica. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula é em homenagem ao Carnaval. Imagino que muitos de vocês estejam se preparando para a folia dessa época. É verdade que, no fim das contas, nem todo mundo gosta de Carnaval, mas mesmo essas pessoas vão poder curtir o feriado de alguma maneira. No caso, nós vamos interpretar uma crônica do poeta e escritor Afonso Romano de Santana, que foi publicada há praticamente 10 anos atrás pelo jornal O Globo, por ocasião do Carnaval, ou melhor, do pós-Carnaval daquele ano de 2015. O tradicional desfile da Liga das Escolas de Samba, do grupo principal do Rio de Janeiro, estava consagrando como campeã a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. E isso estava gerando muita polêmica, porque a escola estava homenageando o governo da Guiné Equatorial, um país ditatorial. E o enredo daquela escola estava fazendo uma apologia a essa ditadura e a escola estava se consagrando campeã. Vocês aí se lembram disso? Eu pergunto porque é claro que nem todo mundo se lembra. Até porque nem todo mundo tomou conhecimento desse fato. No fim das contas, nem todo mundo gosta de Carnaval. Em todo caso, nós vamos interpretar uma crônica do escritor e poeta Afonso Romano de Santana, em que ele comenta esse fato. O campeonato da Beija-Flor de Nilópolis em 2015. Ou seja, há 10 anos atrás, um campeonato que gerou uma enorme polêmica. Para essa aula é necessária a leitura prévia do material didático, que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o único texto desse material didático é a crônica Corpo Estranho à Língua Portuguesa, de Afonso Romano de Santana. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal para essa crônica. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Que sentido nós podemos dar a esse texto? Segue um quadro. Vejam primeiramente o título da crônica, que veio na coluna de opinião do jornal O Globo, naquele momento polêmico do pós-carnaval. Esse corpo estranho à nossa língua é a Guiné Equatorial, um país que, embora não fale nossa língua, tinha acabado de entrar para a CPLP, devido a um apoio do nosso país, e logo em seguida foi homenageado naquele ano pela Beija-Flor de Nilópolis, escola que acabou se consagrando campeã daquele carnaval. Isso contando com o investimento da Guiné Equatorial. Então nós já podemos perceber que o autor estava fazendo uma crítica a esse fato, sugerindo ideias muito insatisfatórias relacionadas a esse campeonato. Vejam o primeiro parágrafo. Aqui, primeiramente, nós temos a informação
de que a Guiné Equatorial tinha financiado naquele ano o desfile da Beija-Flor. Desfile esse que fazia uma homenagem ao país. A essa informação acrescenta que a Beija-Flor de Nilópolis é uma das muitas escolas que são financiadas pelo Jogo do Bicho. A principal ideia que liga esse parágrafo ao seguinte é o que nós estamos destacando em vermelho agora. Relação entre samba e ética. Por esse parágrafo, já temos uma relação curiosa. Algumas escolas de samba, incluindo exatamente a campeã daquele ano, são financiadas pelo Jogo do Bicho. E naquele ano, essa campeã ainda contou com o financiamento da Guiné Equatorial, um país que desde antes daquela época já estava sob regime ditatorial. Então nos perguntamos, até que ponto nós podemos pensar em ética para uma instituição, no caso uma escola de samba, que recebeu financiamento de um país ditatorial, como se não bastasse também do Jogo do Bicho. No fim das contas, esse texto não menciona qualquer ideia que isente outras escolas de samba de atos semelhantes. Bem, os dois parágrafos seguintes discorrem sobre a relação entre samba e ética, cada um apresentando um argumento. O primeiro desses parágrafos sugere que o financiamento feito pela Guiné Equatorial ao desfile da Beija-Flor poderia estar ligado a escândalos de corrupção, no caso, dois que estavam em voga na época, o escândalo do Mensalão e o escândalo do Petrolão. No segundo desses parágrafos, o texto fala de um fato que para aquela época ainda era recente. O Brasil havia dado apoio à Guiné Equatorial para que entrasse para a CPLP, mesmo sem falar português. Isso nos faz pensar, o Brasil apoiar um fato absurdo a favor de um país que logo depois financiou o desfile de uma escola de samba que homenageou esse país. Será que isso seria mera coincidência ou seriam fatos ligados? Os dois parágrafos seguintes mostram o que dois especialistas pensavam sobre a entrada da Guiné Equatorial para a CPLP. Como podemos ver, esses dois especialistas consideravam o fato absurdo. Mais adiante, a crônica mostra mais uma possível artimanha ligada a tal entrada da Guiné Equatorial. Trata-se de um país produtor de petróleo. Não é curioso? Na época dessa crônica, a Beija-Flor acabara de se tornar campeã do carnaval e o escândalo do Petrolão estava sendo divulgado. O resto desse texto, no fim das contas, só repete certas premissas, como o absurdo de a Guiné Equatorial ter entrado para a CPLP, quando, por exemplo, menciona que Portugal está sozinho na luta em defesa da cultura da língua portuguesa, ou ainda a diferença entre a atitude da CPLP e da Associação de Países Africanos de Língua Portuguesa. Mas a principal ideia sugerida por esse texto é a possível ligação do campeonato da Beija-Flor de Nilópolis com um dos muitos esquemas de corrupção que já ocorreram no Brasil. O autor parece ter tido a ideia de expressar a própria indignação com fatos que mostram que até o carnaval, uma festa de capital importância para o Brasil, tem ligação com esquemas de corrupção que são afrontas aos direitos humanos. Será que a Beija-Flor teria sido campeã se não tivesse contado com o financiamento da Guiné Equatorial? Até que ponto isso estaria separado de esquemas de corrupção? No fim das contas, esse é um dos muitos textos que demonstram de que forma a corrupção atinge cada um de nós, até mesmo os foliões de carnaval.
Reparem que o texto em momento nenhum diz que outras escolas de samba sejam incapazes de cometer atos semelhantes ao cometido pela Beija-Flor. Bem, essa foi a nossa interpretação pessoal para essa crônica. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.